Saudações, eu sou Gilberto Trapazon e esse é o nosso canal sobre magia de evocação goétia e angélica. Vamos falar hoje sobre o que fazer em casos de ataques de magia. A pessoa está sendo atacada por um feitiço, uma praga, uma maldição. Então existem passos necessários e existem fantasias também sobre isso. Mas até onde está certo, até onde não está. E hoje, em homenagem, eu vim aqui, ó, a minha camiseta do Harry Potter. Harry Potter são aqueles filmes de fantasia, de magia, e nós citamos com frequência aquele tipo de fantasia que tantas pessoas têm, que eles acham que é só falar uma frase, uma coisa, e instantaneamente a pessoa torna-se um poderoso mago. A magia está feita, é tudo tão fácil, né? Mas aquilo é fantasia, são filmes de fantasia. E são bons para trazer uma inspiração, estimular a nossa criatividade, e muitos desses também eles ajudaram muito a que pessoas tivessem interesse pela área ocultista e começassem a estudar e descobrir como é que a coisa realmente é. Claro, a parte de fantasia ela é legal, mas nós temos que olhar isso de uma maneira divertida, como um lazer. Da mesma maneira, por exemplo, eu gosto muito de ficção científica. E nós temos, por exemplo, a série Jornada nas Estrelas, Star Trek. Muitas das coisas que foram mostradas ali nos anos 60 fazem parte da nossa realidade hoje. Começando pelo famoso exemplo do telefone celular. Nos anos 60, Star Trek foi a primeira a ter um aparelho portátil de comunicação a longa distância. Claro, os equipamentos que eles têm, o sujeito chama a nave, Gilberto chamando a Enterprise, e a Enterprise está a 10 mil anos-luz de distância. Mas um dia a tecnologia vai chegar lá. E a fantasia, ela ajuda um pouco na parte de criatividade. Mas nós temos que ser realistas também e muito práticos naquilo que nós fazemos. Então, o que são ataques de magia? Alguém fez uma operação e envia forças, energias contra outra pessoa. Isso é feito por algum motivo. Pode ser vingança, pode ser por luxúria, as famosas amarrações. Eu estava comentando com uma pessoa hoje num grupo que estava comentando justamente o que é ser vítima de uma amarração. Isso é uma magia de ataque. Pode envolver espíritos, pode envolver até energias da natureza, as famosas larvas astrais também. Existem os ataques que não são causados por pessoas, mas simplesmente pelas energias que estão no mundo. Simplesmente de você caminhar na rua, você pode ter um espírito obsessor que gruda em você. Ou se você vai numa partida de futebol, um comício de política, uma balada, locais muito públicos. Estação rodoviária é um local que costuma ter uma energia negativa muito forte. Nem sempre as pessoas estão viajando felizes. Então são locais que costumam ter energias muito ruins. Certos locais onde ocorreram problemas. Então normalmente ali vai ter tanto espíritos de mortos quanto espíritos oportunistas, espíritos que se aproveitam de qualquer pessoa e vão sugar sua energia, eles vão vampirizar a energia dessa pessoa. Isso também é uma espécie de ataque, mas aí diretamente no mundo espiritual. Tem as situações de conflitos também, brigas. Então, uma pessoa espragueja a outra, ela está mandando uma energia
que não necessariamente vai ser um espírito, mas é uma energia negativa. Por exemplo, em situação de trânsito é muito comum, a pessoa está dirigindo, a outra pessoa cortou a frente, a pessoa já, seu desgraçado, não sei o que, e fala algo muito negativo. Isso é uma energia muito negativa que é atirada para aquela pessoa. Aquela situação passou e o motorista nem sabe que tempos depois aquela outra pessoa teve algum problema. Porque ela recebeu aquela energia, como se fosse uma pedrada. Então, tem muitas maneiras. Mas vamos procurar simplificar um pouco a nível de ataques efetivos de magia. Alguém fez um feitiço contra alguém. Aí não interessa muito aqui quem é que está certo e quem é que está errado. Por exemplo, uma disputa na justiça. Duas pessoas, uma de cada lado, estão disputando uma determinada ação. Ambos vão ter advogados, cada um do seu lado. O que os advogados fazem? Eles vão estar permanentemente trabalhando, observando o que o outro advogado, o rival, está fazendo e vão reagir contra. Então vai haver um ataque, um contra-ataque e ao longo do processo, novos ataques e contra-ataques. Eles começam a debater as questões legais, apresentar provas, fazer defesas, novas acusações. E daí os processos se arrastam. Isso acontece em magia também. Então nem sempre é uma ação única. O advogado ele não vai ir lá no fórum só uma vez, ele pode ir centenas de vezes. Ele vai estar continuamente trabalhando. Então vamos entender bem uma coisa que eu falo com frequência. Nem sempre é só um feitiço que vai resolver a coisa. Aliás, tantas vezes é comum nós precisarmos várias operações, tanto que é a maneira que eu trabalho. E eu coloco isso por escrito no blog, eu trabalho por tarefas. Não é apenas uma magia. Normalmente eu vou sugerir uma série de operações para aquela pessoa. Mesmo quando seja algo mais simples. No mínimo eu vou repetir várias vezes aquele ritual em favor daquela pessoa. Para quê? Para enfatizar com os espíritos a seriedade da nossa intenção e o quanto nós realmente desejamos aquilo. Então nós colocamos mais energia, mais força, mais firmeza naquilo que nós desejamos. Então entendam bem isso. Não existe, em certos casos, uma solução assim tão simples quanto no exemplo dos filmes de Harry Potter. Por isso que eu coloquei essa camiseta hoje. As pessoas tantas vezes pensam que é um feiticinho só. É só acender uma vela. Por isso que todo dia tem gente nos escrevendo em privado. Por favor, dá uma dica para mim resolver os problemas aqui da minha vida, do meu relacionamento, da minha empresa. Gente, isso não é uma dica. Primeiro de tudo, nós precisamos fazer uma consulta. Tá? Porque nenhum magista sério vai atender você sem fazer uma consulta. Mesmo que ele não cobre a consulta. Mas ninguém é louco de entrar numa briga de outra pessoa sem ter ideia de onde que ele está se metendo. A pessoa vai olhar o seu tarô, as suas runas, o seu oráculo, para ter uma ideia de onde é que ela está se metendo. Claro, tem alguns que a gente sabe que fazem qualquer coisa e eles já estão normalmente com problemas. Eles só querem o dinheiro da pessoa. Então eles vão fazer qualquer coisa, não estão nem se preocupando. E muitos, na verdade, nem vão fazer nada. Eles vão pegar o dinheiro da pessoa e eles aceitam facilmente qualquer serviço. Não faz consulta, não olha nada. Esse tipo de pessoa só quer o seu dinheiro. Tá? E é uma coisa que nós criticamos também quem é que procura. Escuta, você vai fazer um negócio. Todo mundo tem ideia, por exemplo, que é comprar mercadoria baratinha de camelô. A gente não precisa nem se informar muito. Tu sabe que está comprando uma coisa baratinha de camelô que na maioria das vezes não vai durar muito tempo. Se entrar em vez de um bom restaurante, entra num botequinho qualquer, todo descuidado, faz qualquer coisa,
tu sabe que tu não vai ter uma boa comida ali. Se você compra um carro, um modelinho qualquer, tá barato demais, a pessoa sabe que tá barato demais por algum motivo. Com certeza é problema. Então por que que na magia tantos alegam que foram enganados, não sabiam? Não, não foi bem assim. Na maioria das vezes que eu tenho observado, e toda semana pessoas me procuram falando coisas assim, ah, eu procurei fulano, fui enganado. Não, você procurou porque era baratinho demais. Não minta para nós. Você foi mesquinha e pagou baratinho porque queria um serviço baratinho ou queria alguém que aceitasse fazer de qualquer jeito. A pessoa nem questionou. Mas escuta aqui, vocês vão num médico. Ah, eu quero um remédio X. O médico vai olhar para você, não. Por exemplo, remédio faixa preta, né? Um Rivotril, uma coisa assim. Ah, eu quero uma receita para tal remédio. O médico vai olhar para você, não. Ele vai fazer um diagnóstico, vai consultar, vai até pedir exames. E se ele achar que você não precisa, ele não vai lhe dar o remédio. Mas tantas pessoas são como viciados em drogas. Eles querem exigir a coisa sem necessidade. E na magia é a mesma coisa. Nós precisamos saber aonde que nós estamos entrando. É só um louco que vai entrar numa briga às cegas. É a mesma coisa quando pedem orçamentos. Quanto tu cobra, Gilberto, para fazer uma magia de Goethe? Não sei. Você vai ter que fazer uma consulta. E eu cobro sim a consulta, porque a minha consulta é toda por escrito. São muitas e muitas e muitas páginas. 10, 15, 20, às vezes muito mais. Só comentando a situação. E no mínimo mais 4, 5 só para as sugestões de magia que eu fizer. E pode chegar a 10 páginas, só a parte de sugestões de magia, que eu vou colocar tudo por escrito. Ó, está sendo sugerido isso, 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 isso e isso, por causa disso, disso, disso e disso. E está tudo por escrito. Dessa maneira a pessoa pode ler e ler de novo quantas vezes quiser. Ela não precisa conversar comigo. Aí lembrar, ah, mas o que, que ele falou mesmo, né? Que é o problema de uma consulta ao vivo. Por isso que o orçamento de magia eu só passo por escrito. Por quê? Porque junto vai ter a consulta de tarô da pessoa, que ela pode ler tantas vezes quanto quiser. O orçamento está por escrito, inclusive toda a parte de como é que funciona o processo, cronogramas, garantias legais, eu coloco tudo isso. E assim, se a pessoa depois me escrever, ah, mas eu não entendi tal coisa, 99% das vezes eu vou responder assim, conforme página 12, parágrafo, terceiro parágrafo, foi escrito explicitamente tal coisa. Conforme na página 18, consta tal e tal texto. Já está tudo respondido ali. Então eu evito também o trabalho de ter que explicar tudo de novo. Está por escrito, registrado. Então tem que ser uma coisa muito clara por que está sendo feito. E é para isso que serve a consulta. Então se a pessoa não quer fazer a consulta, eu também não vou atender. E sem a consulta eu não tenho como saber qual é o problema. Como é que eu vou dar preço? Nenhum magista sério tem tabela fixa de preço. Não tem como. Cada situação é diferente. Eu não sei com quem eu vou lidar. Qual é a situação? Ah, eu quero fazer uma magia de amarração. Sim, mas o que aconteceu? É uma amarração ou é só harmonizar o casal de novo? Às vezes foi só uma briga de namorados. Vocês precisam aprender a conversar. Não precisa nem magia. Só precisa uma orientação, um aconselhamento. E vocês voltam às pazes de novo. Muitas vezes as pessoas procuram já pedindo amarração e não precisa nada disso. A pessoa precisa mudar de atitudes, mudar a sua postura, usar a cabeça. Tem muito disso. Então nem sempre vai ser necessário. Agora, se for necessário, ainda assim, a situação pode ser muito diferente. Primeiro, quem são as pessoas envolvidas? O que é que houve? Houve brigas, houve desentendimentos, houve interferência da família,
ou quem sabe é um problema financeiro. Tem muito casal que não resiste a uma dificuldade financeira. Muitos dos problemas de relacionamentos é por causa de problema financeiro. Um deles perdeu o emprego e a outra pessoa não quer nem saber, é egoísta. Não tem parceria, então? Que casamento é esse? Se não tem parceria, se um não ajuda o outro, para o melhor, para o pior, na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, que é a frase que se fala nos casamentos, onde é que está? Se você está num relacionamento e quer só o melhor, a riqueza, a saúde, e fica a tristeza, a dificuldade, a doença para o outro, isso não é um casamento. Entende? Não tem magia que vai resolver, porque é uma mudança de pensamento necessária. A pessoa tem que aprender a conviver, aprender a se relacionar, entender o que é uma amizade, um companheirismo. E eu estou falando só pequenas coisas de relacionamento. Então é um tipo de situação. Uma raríssima que ocorre é quando houve um feitiço contra o casal. E eu vou dizer melhor. Muitas pessoas nos procuram. Fizeram uma magia para destruir o meu casamento. Eu fiz consulta com fulano, com Beltrano, sabe aquela turma da consulta de 20 pila? Tem um monte de gente por aí que a consulta é baratinha, é 20 reais, 30 reais, 40 reais. Tem um monte de gente que faz consulta baratinha. E por acaso essas pessoas sempre dizem que realmente você é vítima de feitiço e que você precisa fazer uma magia. Por acaso, a consulta é bem baratinha, mas eles estão sempre empurrando feitiço para a pessoa fazer. Vai no camelô e acredita em tudo que o camelô está falando? Que tanta inocência é essa aí, povo brasileiro? Logo, o povo que é famoso por ser bem esperto para esse tipo de coisa. Sabe usar celular, todo tipo sabe usar tudo quanto é game, não tem dificuldade nenhuma de escolher as melhores viagens, sabe tudo sobre roupas, as melhores festas. E quando é na magia, todo mundo é inocente, ninguém sabe nada, todo mundo é coitadinho. Isso é um simples serviço, não tem muita diferença. E aí o que acontece? A pessoa já vem com essa falsa impressão de que fizeram uma magia, um feitiço. Claro, é muito fácil acreditar que a culpa é do outro. Por isso que tantas igrejas aí dizem que tudo é culpa do diabo. A pessoa não tem culpa nenhuma. Foi tudo culpa do diabo. Quer dizer, a pessoa foi sem vergonha a vida inteira, roubou, trapaceou, se prostituiu, usou e abusou do sexo, da luxúria, fez tudo o que queria. Na hora que quebra a cara, faz uma boa doação para o pastor e o pastor passa a mão na cabeça. Não, meu filho e minha filha, você na verdade você é uma boa pessoa, você foi vítima do diabo. Não, o diabo não tem culpa nenhuma. 99% das vezes que alguém nos procura dizendo eu fui vítima de magia porque separou o meu casamento, não tem magia nenhuma. A pessoa foi embora porque ela quis. Você que é um mau marido, você que é uma má esposa, não cuidou do seu relacionamento, não teve amizade, não teve parceria e apareceu uma pessoa melhor. A grande maioria, na verdade, é isso. Mas a fulana roubou meu marido. Não, ela não roubou o teu marido que escolheu uma coisa melhor. Ele foi porque ele quis. Roubar o teu marido é entrar dentro da tua casa, amarrar o cara com corrente, botar uma arma na cabeça e agora tu vai obrigado. Isso é roubar o marido de alguém. Agora ele de livre e espontânea vontade foi com outra, minha filha, se olha no espelho e aprenda que nem tudo é para você. Mesma coisa para os homens. Se a mulher te deixou, muitas vezes é porque ela encontrou alguém melhor. Só por causa disso. Mesmo que essa outra pessoa seja um tipo de pessoa que você não concorda. Isso aí acontece também. Você está com alguém e a pessoa troca você por um outro que é um lixo de pessoa. Isso eu já vi. Pessoas de ótima família, ótimo relacionamento, e vão se meter com alguém que não presta. Mas tantas vezes aquela pessoa já tem isso dentro dela. Ela foi buscar o que ela queria. Ela foi buscar o que estava faltando para ela.
Isso não foi feitiço. Se a empresa começa a ter problemas, tá? Foi feitiço do concorrente ou será que o concorrente tem um produto melhor? Você trata bem seus funcionários? O seu produto é bom? Muitos problemas de empresa é má qualidade de produto, má divulgação e a equipe de funcionários insatisfeitos, funcionários mal pagos, empresários, dono da empresa, pessoas teimosas que não admitem mudar alguma coisa. Nem sempre é feitiço. Porém, pode acontecer realmente situações de feitiço, ataques reais de magia. E aí, ataques reais de magia tem muitas maneiras de perceber. Normalmente a sua vida está bem, está tudo bem. E de repente a sua vida desaba. Mas é de repente mesmo. Do dia para a noite começa a ter problemas de todo tipo. As plantas da casa, se você tem plantas na casa, normalmente são as primeiras a murchar, começam, as plantas secam. Se tiver animais de estimação, eles podem ser afetados. Pode até morrer. A pessoa tem problema de saúde e de repente as suas finanças desabam do nada, o cliente some, seus amigos, todo mundo começa a brigar com você, o seu relacionamento assim vira inferno instantâneo, estava tudo uma maravilha, tá tudo perfeito, de repente tudo começa a desabar. Isso é um sério sinal de magia contra a pessoa. Mal-estar físico também, problemas de saúde assim inexplicáveis, você vai parar no médico, no pronto-socorro, fazem todo tipo de exame, não encontram nada. Possível ataque de magia. Então é esse tipo de situação que nós vamos abordar aqui. Quando existe um real ataque de magia. Então, uma coisa, vamos frisar bem, é você achar que fizeram feitiço para você. Outra bem diferente é se realmente houve. E novamente eu vou enfatizar. Precisa consulta. É o magista, é o sacerdote que lhe atende, que tem mais experiência. E mesmo assim, nem todos vão ter a experiência necessária para descobrir. Por melhor que seja o magista. Tem situações que, às vezes, a gente tem dificuldade. A gente percebe que, não, isso com certeza é um ataque de magia. E nem sempre ele fica evidente. Claro, não existe magia que fique invisível, tá? Que não seja percebida. Toda magia vai ser percebida, vai ser descoberta. Às vezes pode demorar um pouco mais. Então tem situações, por exemplo, eu vou trabalhar com o tarô, eu vou usar a minha vidência, eu tenho uma visão espiritual muito desenvolvida. Então normalmente, a maioria dos casos, eu já estou enxergando, porque eu tenho informação em muitas áreas no ocultismo. São décadas e décadas trabalhando, eu tenho informação em muitas áreas. Então, tantas vezes o sol com a minha visão eu já estou percebendo. O tarô vai confirmar, e aí eu começo a chamar também anjo guardião da pessoa, outros espíritos para ajudar a desvelar o que está ocorrendo ali. Mas pode realmente ter casos que eu tenho certeza que é um caso de magia, mas nós não conseguimos identificar a fonte. Isso também ocorre. São muito raros, mas não é todo mundo que tem capacidade para avaliar isso. Eu já atendi casos de gerações de família que ninguém, nem padre, nem os melhores pais de santo do estado, nem os melhores bruxos do sul do país inteiro descobriram. Eu descobri. Já atendi casos no exterior também, muitos colegas de altíssimo grau, ninguém descobriu o que era. Ao ponto de nós acharmos que a pessoa estava louca. Não, o sujeito enlouqueceu, mas o tempo todo não. Isso é magia. E todos já estavam começando a acreditar que a pessoa realmente tinha enlouquecido. E era uma situação muito grave mesmo. E aí é o próximo passo. Então não é apenas o tarô. Às vezes nós vamos fazer um ritual, sim. Vamos evocar demons, anjos, ou no caso que eu precisei, eu vou trabalhar com Lúcifer. O ritual de Caldeirão, tem foto aí no meu blog do Caldeirão, ali eu estou trabalhando com Lúcifer. E se conseguiu descobrir o que era? Era algo de uma linha de magia totalmente desconhecida.
uma cultura de outro país totalmente desconhecido. E aí foi desmascarado e revelado qual era a causa. E, inclusive, descobrimos que muitas pessoas tinham morrido. Era uma maldição ampla contra um determinado grupo. Já tinham ocorrido várias mortes por causa daquilo. Mas aí, finalmente descoberto o espírito, aí foram feitas as operações necessárias para eliminar o problema. Então, até aqui eu falei procurando conceituar um pouco sobre como identificar as coisas, ter um pouco mais de ideia sobre o tipo de problemas que pode ocorrer. Mas como é que nós vamos lidar com isso? O título do vídeo é alguma coisa assim, os passos para remover feitiços, maldições, né? Então nós temos 4 passos principais para remover um ataque de magia, uma maldição, uma praga. A maneira que eles vão ser aplicados muda, mas são princípios gerais. Então o que eu estou fazendo agora é uma aula, não apenas para iniciantes de cunho geral, mas para todos os colegas que estiverem assistindo. Então, vou fazer uma aula de nível adepto para vocês agora. Então nós temos 4 princípios básicos que precisam ser tratados para remover um ataque de magia. Primeiro, interromper o ataque, obviamente. Tá? Isso já vamos considerar. Primeiro foi feita uma consulta, foi lido o tarô, o oráculo, a mediunidade. Nós sabemos com o que nós estamos lidando. Então a gente já sabe com o que tem que lidar. Então vamos interromper o ataque. Então são as famosas limpezas. E não é só banho de ervas. Tem casos, claro, que às vezes um banho de ervas resolve. Mas nem sempre. Então vamos falar de ataque de magia para valer. Tem espíritos atacando para valer. Então banhos de ervas, eles vão ajudar um pouco. Um pouquinho. Até banho de sal grosso, banho de arroz, não sei o que. Ajuda um pouquinho, mas tem um espírito da pesada atacando a pessoa. Então nós precisamos interromper esse ataque. E aí precisa de autoridade em magia e rituais específicos para isso. Então tanto pode ser chamar diretamente aquele espírito, negociar com ele e ordenar que ele se retire, interrompa o ataque. Isso é uma coisa negociada, inclusive às vezes até dar alguma coisa para ele, um pagamento, para que ele fique satisfeito e se retire. Outras vezes é necessário usar uma força muito maior contra ele. Então, novamente, é necessidade de autoridade. Você está sendo atacado por um grande espírito, você tem que chamar alguém maior ainda contra ele. E às vezes, vários espíritos estão atacando. E daí, vários espíritos serão necessários para combatê-los. Existem ataques maciços. Existem ataques que não é apenas um feitiço. A pessoa é atacada em várias frentes diferentes, por várias entidades diferentes. E é necessário lidar com todas elas. Percebe que não é só com um ritualzinho, não é só uma vela que vai resolver o problema da sua empresa, da sua vida, do seu casamento. Se a coisa for para valer mesmo, a gente vai precisar trabalhar muito. Então a primeira coisa é cortar o ataque. Segundo, restaurar a saúde da pessoa, a sua força, restaurar a sua vitalidade. A pessoa foi atacada, é a mesma coisa de precisar de uma cirurgia de emergência no hospital. O médico vai fazer a cirurgia, depois ela vai ficar com muito tempo de convalescença, se recuperando, até que cicatrize tudo, vai ter medicações, tudo. Esse é o período de recuperação. Então vai ter outras atividades também para ajudar a restaurar a saúde da pessoa. Ela vai ter que repousar, vai ter que fazer banho, vai ter que fazer talvez várias outras magias só para ajudar a restaurar a sua força, a sua vitalidade, a sua situação. Terceiro, proteção. Se a pessoa está enfraquecida, pode sofrer novos ataques ou, porque está enfraquecida, espíritos oportunistas podem se aproveitar.
Talvez a pessoa não seja atacada novamente, mas ela está fraca e isso dá abertura para que qualquer espírito negativo que esteja por perto se aproxime. É tipo o risco de uma infecção hospitalar. Por isso que existe tanta necessidade de cautela. A pessoa fez a cirurgia, vai precisar ficar, digamos, uma semana no hospital se recuperando, mas são usados medicamentos também para prevenir infecção hospitalar. A pessoa pode pegar uma gripe, tá? Fez uma cirurgia, digamos, da barriga e de bobeira ela pega uma gripe. Risco de sério de saúde. Então é preciso proteger a pessoa. Então, magias de proteção. Olha, já são 3 áreas diferentes que eu estou falando para resolver um problema. Então, cortar o problema, fortalecer a pessoa de novo, proteções que serão necessárias. E em quarto, finalmente, aberturas de caminho. Novamente abrir os caminhos. A pessoa estava com problema de amor. Você resolveu o problema, foi fortalecido, foi feitas proteções. Só então que vai ser feito pedidos para prosperidade, para que tenha o amor de novo, para crescer na sua profissão, para a sua empresa se expandir. Porque não adianta fazer isso se a pessoa está derrubada. Ela primeiro precisa se levantar de novo. Então não adianta fazer uma magia de expansão para alguém que não consegue levantar da cama. A pessoa, por exemplo, é um vendedor, ele está afastado da empresa, vai ficar um mês de cama. Não adianta atrair clientes para ele, porque ele não vai conseguir atender. Só se for um mago que consiga atender por telefone, mas a pessoa não consegue nem pegar o telefone. Primeiro tem que recuperar a pessoa e ela ter condições, ter os pés no chão, e aí poder caminhar para a frente. Nova vida. Então essas são as aberturas para que a pessoa tenha continuidade. Agora, facilmente nós vamos perceber que esses 4 passos podem estar acontecendo ao mesmo tempo. Eu citei o exemplo do caso de justiça. Advogados dos 2 lados estão debatendo, entrando com ações, questionando. E se for num ataque de magia? E mesmo na justiça ocorre, muitos casos que estão na justiça, os 2 lados estão usando magia. Às vezes só um lado usa, melhor para ele, vai ter mais vantagem, mas muitas vezes os 2 lados estão usando magia. Então não é só o advogado trabalhando, os 2 lados estão um atacando ao outro, tentando sucesso, tentando a vitória naquela ação judicial. E aí vira uma guerra, um lado ataca, o outro lado manda de volta. Então ambos os lados vão precisar se proteger, se defender, anular os ataques do outro lado e continuar mesmo assim a abrir novas possibilidades. É tudo junto. Ou se a pessoa tem uma empresa, ele precisa lidar com a concorrência, neutralizar a concorrência que esteja tentando ali atacar, porém ao mesmo tempo ele continua precisando fortalecer a sua empresa, cuidar dos seus funcionários, cuidar da qualidade do seu produto, do seu bom atendimento e continuar a investir em marketing, divulgação e abertura de mercados. Tudo isso é feito ao mesmo tempo, inclusive na magia. Percebe? São exemplos para ajudar a entender. Não adianta então fazer um feiticinho que vai resolver tudo. Olha, gente, quando é só um feiticinho para resolver tudo, ficou todas as outras áreas pendentes. Porque aquele feiticinho só resolveu a dor de barriga imediata. E os outros problemas que não foram lidados. Seria a mesma coisa, por exemplo, um médico atende uma pessoa, um problema, digamos, de cirurgia de apêndice. Entrou na sala de cirurgia, fez a operação, terminou a operação, manda a pessoa embora. Vai para casa, não passa um remédio, não passa nada. Isso é fazer magia de maneira irresponsável. O médico, é claro, ele não vai deixar a pessoa nem sair do hospital.
até achar que ele se recuperou o suficiente e só então terá alta. É a mesma coisa em magia. Nós temos que pensar um pouco mais à frente também, olhar o que mais está acontecendo, procurar cobrir essas áreas. E uma outra coisa que ocorre muito, eu comentei sobre identificar casos de magia e tantas vezes as pessoas estão iludidas. Porque fizeram uma magia para mim. E a gente sabe que não foi. Mas é cômodo para elas. Né? Fizeram uma magia para mim, então a culpa é do diabo, a culpa não é minha. Não, nem sempre. Mas ocorre muito também das pessoas mentirem para nós. Gente, você me procura. Eu tenho visão. Eu tenho meu tarô, que eu tenho uma confiança gigantesca. Eu não mudo. Uma consulta de tarô tem mais de 30 anos. Quando eu falo uma coisa, eu afirmo. Não me interessa se você foi consultar, sabe? Quem for, eu não mudo de ideia. Em mais de 30 anos não aconteceu nenhum caso de eu mudar de ideia. Pode ser que a minha ideia não seja assim tão abrangente, mas não foi errado. Então eu vou ter certeza no que eu estou falando. Eu preciso ter uma certa confiança no que eu estou falando. Se eu não tiver essa certeza, eu não vou atender a pessoa. Eu vou indicar alguém que eu considere melhor capacitado para isso. Agora, quando eu fizer uma afirmação, eu preciso saber o que eu estou falando. Então a pessoa chega e nos procura. Logo alguém que tem uma visão, uma mediunidade, e mentem descaradamente. Sim, tem muitas pessoas que nos procuram que mentem descaradamente sobre a situação. Eu estou sendo perseguido pelo meu ex-marido. Eu sou malvado, inclusive eu sei que ele está fazendo magias contra mim. Por que teu ex-marido está te perseguindo? Pois é, a gente se separou, ele é um cara malvado, trata mal a minha mãe, trata mal as crianças, não quer nem pagar a pensão. Opa! Eu vou olhar para confirmar, porque eu já enxerguei de cara o problema. Não. Teu marido não está te perseguindo, ele está se defendendo contra você. Tá? Que nem uma situação muito real que eu vou usar de exemplo, mas é bem comum. Se separou do ex-marido, está extorquindo ele, só quer dinheiro de qualquer jeito, faz a vida do sujeito um inferno. Já foi em tudo quanto é pai e mãe santo por aí, inclusive para fazer mais feitiço, porque ela quer dinheiro. O cara está fazendo, é claro, ele não é tão bobo assim. Ele também foi procurar um sacerdote para ajudar e se defender. Então ele está fazendo magia para se defender. Quem é que está sendo perseguido? Esse tipo de coisa acontece. Você quer mentir para nós? Tá muito feio isso. Eu vou lhe ajudar, mas você tem que me falar a verdade. Fazer papel de coitadinho, chorar na minha frente, mandar mensagem de voz por telefone, que nem aconteceu outro dia aí. Uma pessoa até mais próxima, assim, então tinha um contato em comum. Mas tinha um problema na empresa. Estou sendo perseguido na empresa, Eu olhei, briga de mulher. A superior, não se dão as duas, mas a superior levar vantagem sempre. E ao mesmo tempo um ótimo emprego numa outra empresa para ela já. Currículo entregue, tudo estavam chamando ela. Mas ela não quis dar o braço a torcer. Ela quis peitar a outra, em vez de ir para outra empresa, ia ter emprego garantido. Tá? Não, mas eu não vou perder para sair. Me telefona no outro dia chorando, porque eu não aguento mais, me ajuda, faz uma magia para mim. Então tudo bem, tu quer comprar uma briga que não precisa? Tu tem um ótimo emprego na outra empresa. Era só tu sair das costas, deixa essa chata para lá. Mas não, a chata é você. Ficou para peitar, jogou um ótimo emprego na outra empresa, onde estaria muito melhor, para fazer desaforo. Briguinha de mulher, sabe, briguinha de mulher, usando a expressão, desculpa, as nossas amigas, briguinha de mulher. Tá lá na empresa que eu saiba até hoje, fazendo tudo quanto é porcaria de serviço, porque a outra é a chefa, né? E a chefa tá com a razão. Ela tá sendo uma má funcionária, querendo peitar a chefa, vai embora. E achando que alguém vai entrar numa briga dela de graça.
Porque ela queria que eu entrasse na briga dela para ela de graça. Ô, minha filha, sendo que a chefe dela é mãe de santo. Tá? Não vou questionar os motivos, mas ela saberia se eu vou entrar de graça numa briga dessa, quanto é que custa uma briga dessa? Muitas dessas brigas que aparecem, uma outra que nos procurou, inclusive colegas que a gente conhece, assim, por acaso, são do mesmo grupo, apareceu uma pessoa assim, assada, pois é, me procurou também. A pessoa já deu calote aí nos 10 pais de santo, direto. Um atrás do outro, tô sendo perseguido por pai de santo, mas claro, tu deu calote em todo mundo. Tá? Então não minta. Quando você procurar um sacerdote, você tem que falar a verdade. Eu não estou preocupado em fazer show de circo, eu não estou preocupado em adivinhar, tá, quantos filhos você tem, sua profissão. Isso eu pergunto. Qual é a tua profissão? Tu tem filhos, está casado, mora em que cidade? Eu pergunto. É muito mais rápido eu perguntar do que eu ficar gastando aqui evidência e tal para enxergar isso aí. Eu prefiro usar o meu tempo, minhas habilidades, o meu treinamento, meu aprendizado de tantos anos para orientar a pessoa e procurar ajudar para que tenha algo melhor. Mas não minta para nós. Você tem que ser sincero. Você não precisa entrar em detalhes assim muito íntimos, porque os detalhes íntimos eu já estou enxergando. Uma consulta comigo é uma coisa absurdamente íntima. Eu enxergo a alma da pessoa. Mas eu preciso que a pessoa fale também as coisas. Porque eu tenho a minha visão, mas a pessoa tem que confirmar. Por quê? Porque ocorrem esses casos que eu citei de pessoas que mentem, escondem as coisas. Alguns casos a pessoa até pode estar com vergonha de admitir, aí tudo bem, assim, realmente algum caso existe, mas outras vezes eles mentem descaradamente, querem se dar bem. Inclusive achando que com isso vão diminuir o orçamento. Muito pior, porque se eu percebo que a pessoa está mentindo, tentando me esconder, o orçamento vai ser muito maior, porque eu sei que a pessoa não vai ajudar. Ou até eu vou simplesmente me recusar a ajudar. Se a pessoa não está sendo sincera comigo, como um sujeito outro dia me escreveu, desde o ano passado eu não fiz mais nada. Mentira, senhor. Me encheu a minha paciência aqui com mensagens abusivas, não sei o que, quebrou a cara, está perdendo uma fortuna, e ter a coragem de me botar numa mensagem por e-mail, mas eu nunca mais fiz nada. Mentira, mentira, porque você está trabalhando com magia de Lúcifer, com Baal, religião africana, um monte de coisa. E vem botar aqui, não, eu só fiz uma oferendinha assim, inocente para ele chamar. Não, tu tá fazendo sim toda semana coisa. E vem dizer para mim, como é que a gente vai ajudar alguém se a gente não tiver confiança na pessoa? Se eu não tiver uma certa confiança na pessoa, eu não tenho o que fazer. Eu não posso ajudar porque eu sei que a própria pessoa não vai se ajudar. Então junta aí os 4 passos, né? Interromper o ataque, fortalecimento, proteção, abertura de caminhos. Junta isso também a confiança, a clareza, tem que ter transparência. E essa transparência é necessária, assim como é absolutamente obrigatório, na nossa parte, discrição. A gente sabe quanta gente por aí que divulga quem são seus clientes. Porque o fulano de tal é o meu cliente. Isso é a pior coisa do mundo. Isso é sigilo. A gente não pode falar quem é o nosso cliente. A gente não pode citar. Eu posso citar casos, eu cito casos assim, absolutamente genéricos. E eu falo, o homem tal fez tal coisa. Na verdade pode ter sido uma mulher. A pessoa lá fez tal coisa. Eu tô montando exemplos, mas são totalmente baseados em casos reais. Óbvio que eu jamais vou citar quem foi. Se eu citar exemplos assim de amorosos e tal, parece que eu estou falando de 50 mulheres. Pode ter sido tudo com 2, 3. Então eu baseio meus exemplos, eu cito sempre exemplos, inclusive nas minhas consultas. Eu uso muito a minha vivência pessoal. 99,9% do que eu falo é vivência pessoal. Eu não estou citando livros, não estou citando texto, não é aquela coisa de
de que a gente vê em grupo de internet, copia o texto e cola, copia o texto, viu como eu sou um poderoso mestre? Os meus textos eu escrevo por mim mesmo. Eu sento e escrevo. Aqui agora, eu abri a boca, já são 45 minutos falando. Eu abro a boca e falo. Eu vou usar referência de textos quando eu preciso citar formalmente um nome de autor, um nome de um livro, um parágrafo. Nesse caso, eu coloco ali, ó, isso vem de tal livro, tal capítulo, este é o texto. E eu dou claramente a fonte, porque eu não vou perder tempo com decoreba de livro. Eu preciso saber o que é. Ah, não, isso para isso tem tal lugar, tal coisa, eu vou lá e copio, daí naquele caso, que é o 0,1% de referência que eu uso. E eu sempre cito o autor, eu faço questão de dar crédito. O resto é vivência pessoal, prática na minha vida. Vocês estão me vendo falar, eu estou falando de mais de 40 e... Eu estou ficando velho, né? Mas já são muitas décadas, né? De vida. Quebrei a cara muitas vezes, aprendi tantas coisas, mas eu estou citando exemplos práticos, eu estou citando situações que eu vi, que eu presenciei, ou que algum colega muito próximo teve e eu participei junto, tá, da situação, pude debater, colaborar, então são experiências muito pessoais. Então a gente usa isso em favor das pessoas, mas eu não posso, é claro, falar nomes. Ah, eu fiz magia para fulano, para ciclana. Ah, e tem gente por aí que vive exibindo, ó, fulano e fulano são os meus clientes. Que é isso? Que falta de privacidade é essa? Gente, o atendimento em magia ele tem que ser mais privado do que uma consulta no proctologista ou no seu ginecologista. Imagina se eles vão sair falando para todo mundo o que houve. Bom, imagina, deu uma travada, vamos continuar. Então, imagina se eu vou sair falando da vida das pessoas por aí. E infelizmente existem casos assim. Tem pessoas que saem fazendo propaganda, usando a vida dos outros, escancarando a vida dos outros. É falta de confiança, é falta de respeito. Uma pessoa dessas com certeza nunca vai fazer um serviço sério para alguém. Porque não existe respeito. Né? Então é preciso respeito, confiança entre as partes. Por isso que para poder ajudar alguém nós precisamos entender a vida da pessoa, não precisamos entrar maciçamente na vida delas. Como eu disse, tem situações que as pessoas, claro, vão ter mais timidez, não precisa escancarar. Por exemplo, um outro exemplo, tá? Uma senhora que eu atendi e diz, teu casamento tá bem, mas a tua vida sexual tá uma merda. E pros dois. E ela prontamente, não, mas a nossa vida sexual tá muito bem. Eu só olhei para ela, claro, eu não ia entrar em detalhes, né? Eu tenho que respeitar a privacidade da pessoa. Mas daí ela, não tá tão bem assim não. Claro que não tava, não era... Eles tinham quantidade, mas não tinha qualidade nenhuma. Então eles estão direto e prático. Não, você precisa passear, namorar, brincar mais, tá no mundo e ao natural, daí a paixão também vai funcionar. Um exemplo, tá? Sem invadir a privacidade da pessoa. Então, quando eu falo sobre ser sincero, não precisa falar coisas que você não quer. Às vezes eu tenho pessoas com quem eu tenho a liberdade de ser muito explícito, inclusive quando eu falo de sexo. Mas não é todo mundo que tem uma cabeça amadurecida, assim, e tem o grande risco do assédio, que é um problema que ocorre por aí. Tem gente muito sem vergonha que se aproveita. Então eu preciso cuidar muito. Eu tenho muita facilidade em conversar com as pessoas, brincar, mas eu estou sendo bem explícito. Ó, eu estou brincando. Eu estou brincando. Tá? Ou eu estou falando isso aqui porque eu preciso comentar, mas
que a pessoa tenha um entendimento, mas eu vou até um determinado limite e deixando bem claro, eu estou desse lado, você está do outro lado da mesa. Nós somos duas pessoas separadas, a consulta é para você, não é para mim. No momento que virar algo íntimo, deixa de ser consulta e passa a ser uma paquera, um relacionamento, então, opa, terminou a coisa. Eu não posso me envolver com a pessoa, mas às vezes eu preciso conversar sobre determinadas coisas. E em aspectos da vida humana, da família, da sua empresa. Às vezes eu converso com algum empresário e ele não gosta de admitir certas práticas, certas coisas que ele faz. E eu preciso conversar, eu tenho que ser um técnico. E eu tenho formação empresarial também. Eu sou analista de sistemas, já tive empresa. Fui diretor de câmara setorial, trabalhei em consultoria. Então eu tenho uma base no que eu estou fazendo, em muitas áreas. Mas ainda assim nós precisamos entender que a pessoa vai ter as suas restrições às vezes ao falar. E isso tem que ser respeitado, contanto, é claro, é isso que eu estou insistindo, que a pessoa seja sincera comigo. Então você não precisa contar detalhes extremos, mas apenas que fique claro que eu sei que o que eu estou falando e a pessoa confirma, realmente isso existe, mas não precisa contar um detalhe íntimo. Isso não é na minha conta, é a sua vida. A consulta é para você, a orientação e o que vai ser feito depois, se for feito em magia, também é para você. Então isso é uma base muito necessária quando nós lidamos com esse problema de ataques em magia. É preciso ter uma confiança, um respeito mútuo entre as partes. Inclusive porque às vezes são serviços muito caros. Então não se trata de fazer uma coisa, eu vou ajudar fulano. Não, tem coisa que é serviço mesmo. Serviço duro. Você tem um automóvel, fundiu o motor. Nenhuma oficina vai lhe dar um motor novo, fazer uma reforma completa no seu carro, de graça. Porque tu é amigo do dono, porque tu é bonzinho, porque tu fez uma cara de coitadinho e tá lá chorando. Sinto muito, se tu não pode pagar o conserto do teu carro, aposenta ele, vem com ferro velho, passa para frente. Você não tem condições de fazer aquilo. E por outro lado, tem coisas que são necessárias, mas vão ter níveis de abordagem. Então, se você não pode trabalhar na nossa área, eu trabalho com Goethe, a magia angélica, na área salomônica, magia dos grimórios antigos. Isso é alta magia, como é chamada. Ou até magia de luxo, que é uma das áreas mais sofisticadas que tem. E existem alternativas. Existem, é claro, alternativas. Eu trabalho com uma coisa que é cara. Meu orçamento não é o mais caro do mercado, mas com certeza não é o mais barato. Eu tenho uma noção de valor muito grande. Mas eu sei que existem alternativas também. Outro dia mesmo eu indiquei para uma pessoa. Você precisa de determinado tipo de limpeza? Procure uma terreira de Umbanda na sua cidade, que tem muitas. A linha de Umbanda, eles trabalham muito com caridade, eles fazem sessões que são abertas, mas você precisa seguir o sistema deles. Você vai quando nos dias tiver, quando tiver as sessões abertas ao público, você vai lá, recebe passes, orientação, atividade, se necessário com alguma entidade. Na outra semana você volta, na outra. Então você vai trabalhar a longo prazo. Ou se você não gosta de Umbanda, por exemplo, você vai procurar uma igreja. Se você é católico, você vai em 30 missas a fio. Vai fazer novena, você vai procurar outro recurso. Ou vai num centro espírita, que também atende por caridade. Mas esses grupos, por melhores que sejam, eles não vão lidar com certas áreas que nós lidamos. Isso é certo. E cada grupo tem certas atividades.
Mesmo grandes terreiros de Umbanda muito conceituados, eles não vão atuar da mesma maneira. Você pode ficar várias vezes, vários meses, repetidas e repetidas vezes. E se você não tiver o que fazer mesmo, ajoelha do lado da cama e reza uma oração sincera ao divino. Ajuda muito. Pega o livro de Salmos, Salmo 91, por exemplo, é o melhor salmo de proteção. Ajoelha do lado da cama e reza em voz alta. Talvez você não tenha dinheiro nem para comprar uma vela, mas são alternativas. Então entenda, Goethe, a magia angélica, a magia cerimonial salomônica, que é o que nós fazemos, não é uma coisa para qualquer um. Eu sei que tem um monte de gente fazendo até de graça por aí. Opção deles. E eu sei quantos desses depois nos procuram porque estão com problema. Porque existe uma troca de energias. Isso é uma magia que custa muito caro. São anos de treinamento, materiais e energia. E nós somos cobrados pelos espíritos. Não que os espíritos vão nos exigir alguma coisa. Nós somos cobrados em energia, em desempenho que nós estamos fazendo. Tem um comprometimento enorme, gigantesco. São espíritos perigosos, difíceis de lidar. Nós temos gastos absurdos. Se você tem condições de oferecer isso para as pessoas, ótimo, vou respeitar. Mas eu jamais vou admitir que fale mal de quem cobra. Eu cobro, eu não atendo de graça. Porque eu já tenho muitas outras atividades que eu faço de caridade para quem precisa. Caridade é para quem precisa. E nem sempre para quem pede. Não é para aquela pessoa que quer uma magia de amarração por caridade. Isso é luxúria. Tu quer segurar alguém na marra. Isso não é amor. Isso aí tem custo. A magia de vingança. Ou como exemplo que eu citei antes, quer peitar a colega e quer de graça. Isso não é caridade. Isso vai ter custo, tem coisa. Tu quer andar num carro importado, tu vai ter que comprar o carro. E uma frase que eu li faz mais de 20 anos. A BMW não vai te dar um carro zero de presente se tu só tem dinheiro para comprar um Chevette. Isso foi a resposta que eu vi de uma concessionária BMW nos Estados Unidos. Um sujeito que postou, logo estava recém começando a internet. Ele botou um monte de xingamentos contra a concessionária, reclamando não sei o que, bababá, porque ele queria uma reforma ampla, geral no carro dele, não tinha dinheiro, ele não podia manter o carro. E a concessionária respondeu, olha, a BMW não vai te dar um carro zero se tu não consegue nem manter um Chevette. E magia tem esse nível também. Então, tem coisas que são mais top, não é para lamento, não é para todo mundo. Vão ter custos. Quando possível, nós vamos ajudar. Por isso que eu participo tanto em grupos, para divulgar conhecimento, informações, como esse vídeo que eu estou fazendo. Já passou de mais de 1 hora. Isso é para ajudar a comunidade a aumentar o nível, levar informação para que as pessoas tenham maior conhecimento, como aqui eu estou falando sobre como lidar com magia de ataque. O que eu estou falando hoje, tem pouquíssima gente que ensina. E por isso que lá no início eu estou falando aqui, inclusive para os colegas mais avançados. É uma palestra de nível de adepto. Eu estou falando de coisas avançadas, princípios avançados. Mas isso, cada um tem a sua possibilidade de trabalhar com isso ou não. Então tem coisas, por isso que eu citei, tem um exemplo ali, uma pessoa me procurou e eu indiquei, tu procura uma terreira de Umbanda. Porque eu não vou cobrar de ti. Ele poderia pagar, tranquilamente ele poderia pagar, eu tenho certeza. Mas eu não me sentiria bem fazendo uma proposta, olha, precisa fazer isso, isso. Mas por que eu vou oferecer uma operação de magia tão grande quando tu precisa de uma coisinha assim?
Faz uma visita numa terreira de Umbanda, que inclusive vai ajudar na tua cabeça, porque daí tu reconhece que precisa de ajuda. Tá? Tu vai receber uns passes, está resolvido o teu problema. É mais fácil do que eu cobrar 3, 4, 5 mil reais do cara para fazer a mesma coisa. Eu não vou cobrar, nem vou fazer. Então eu tenho que ter noção do que eu estou fazendo. Eu não vou pedir algo de alguém que não pode. Não é justo, não é correto. Porque eu preciso também que a pessoa colabore. E ali tudo que ele precisava é de livre, espontânea vontade de tomar um passe. Eu não vou cobrar 5 mil reais da pessoa, quando tudo que ela precisa é um passe. Eu não vou cobrar 100 mil reais por uma varinha de incenso só porque o cara é milionário. Eu tenho que ser coerente. E isso vai ajudar a que nós tenhamos uma confiança, um respeito mútuo e também a parte espiritual que nos cobra. Eu sou cobrado, eu tenho compromissos espirituais, eu tenho iniciações, eu trabalho com demons, eu trabalho com anjos, eu trabalho com Adonai, trabalho com as grandes forças espirituais, que são quem me ajudam e me guiam. Mas eu tenho um compromisso de trabalho. E isso ajuda a dar alicerce que nós vamos fazer para poder ajudar as pessoas. Aí, quando elas estão sofrendo de ataques de magia, nós podemos avaliar e fazer sugestões e até um plano de trabalho para que essa pessoa se recupere. Mas é um trabalho, repito, algo que eu estou falando desde o início desse vídeo, que é o recorde, acabou de virar o recorde do canal, 1 hora de gravação. É necessário uma abordagem completa às vezes. A pessoa está sendo atacada em magia, um ataque sério, foi confirmado, foi feita consulta, tem todos os sinais, identificado a fonte, qual é o problema. 4 passos. Primeiro, cortar o problema, que vai ter dúzias de maneiras de fazer, você entende? Dependendo do que for necessário. Fortalecer de novo a pessoa, se recuperar, ajudá-la a se levantar de novo, restaurar a sua vida, a sua saúde. Proteções vão ser necessárias. E, finalmente, abrir novos caminhos para que ela siga em frente feliz. Então, isso pode demorar. Repito, não é aquela magia que é só acender uma velinha. As pessoas nos escrevem, né? Me dá uma dica aí de qual é o demon para resolver a minha vida amorosa e financeira. Só uma dica? Eu tenho textos na internet onde eu já aviso na última página. Não me escrevam pedindo dicas de magia. As pessoas escrevem, querem dicas e sugestões. Estão recém começando ou nem sabem nada. Aí eles acham que uma dica vão resolver sua vida toda. Acontece que rapidamente as pessoas vão descobrir que não é tão fácil assim. Não vão ter resultado. E aí colocam a culpa em nós. E cobram da gente. Tem pessoas que são muito grosseiras cobrando. Um sujeito lá que me escreveu, pedindo sugestões de uma determinada necessidade dele. Realmente estava apertado. Uns meses depois, eu só comentei. Eu não sugeri, faz isso. Eu comentei como era o processo. Eu não sugeri magia nenhuma, porque não dava. Ele precisava de uma orientação só de caminho a seguir. Procura um sacerdote assim, assim, assado. Tu vai precisar de tal e tal coisa. Uns meses depois ele me escreve, começando assim: eu fiz o que tu mandou e não deu certo. Minha vida está pior. Para começar, eu não mandei você fazer nada. Segundo, eu tenho cópia de todas as mensagens, desde 1998. Então eu anexei. Busquei lá na caixa de e-mails todas as mensagens dele. Montei um PDF, está aqui, ó. Tu perguntou isso, eu respondi isso, eu não mandei fazer nada. Eu só expliquei como é que isso funcionava. Tu foi fazer outra coisa, agora quer exigir de mim, me acusar que eu dei alguma hora. Isso acontece também.
Então entenda, de novo aquela coisa da confiança, isso faz parte. Então quando você vai lidar com ataques de magia, primeiro você tem que saber com quem você está lidando, tem que identificar, por isso de novo, precisa consulta, saber com que você está lidando. Aí usar o tipo de força que for adequado e necessário de acordo com o sistema escolhido. Fortalecer a si mesmo de novo, as proteções sempre necessárias, e às vezes pode envolver a sua família toda ou a sua empresa, e os necessários encaminhamentos, aberturas de caminhos, outras magias para que você siga melhor depois. Então não adianta simplesmente tentar com um feiticinho resolver a coisa toda. No meu caso, é muito comum eu sugerir dúzias de rituais, meses de trabalho. Claro, tem situações simples que nós vamos ter uma abordagem simples. Eu não vou usar uma bazuca contra mosquito. Mas é necessário ter uma clareza que, pequeno ou grande problema, nós temos que pensar com método. E é isso que foi o objetivo desse vídeo inteiro. Comentar sobre um método que cobre 4 áreas muito importantes necessárias quando vocês lidam com ataques de magia, seja qual for. A partir disso, escolhe-se o sistema. E espero que tenham gostado. O vídeo foi bastante longo hoje. Como vocês podem ver, eu tenho assunto para falar. E eu poderia ficar mais algumas horas falando. Mas espero que tenha sido útil, traga alguma orientação para vocês. Agradeço a todos que têm visitado o nosso canal. Continuem se inscrevendo. Aperte o botãozinho like, isso ajuda. Compartilhem com as pessoas. Se vocês gostaram do nosso trabalho, compartilhem. Isso ajuda a que outras pessoas tenham acesso a essa informação também. E, claro, divulga o nosso trabalho também, porque nós também precisamos de divulgação. Eu trabalho com consultas e atividades na área de magia. Temos o link aí embaixo do vídeo. E em várias áreas que pode auxiliar as pessoas, inclusive situações como essa, que esperamos que não aconteça jamais com vocês, mas se ocorrerem, vocês estão tendo agora alguma noção melhor sobre como lidar com isso e abordagens que serão necessárias. Eu sou Gilberto Trapazon, esse é o nosso canal sobre magia de evocação Goetia e Angélica. Hoje nós não tivemos a visita do Gambazinho, está tudo tranquilo. E desejo a todos ótimos tempos à frente.